tá? A gente ainda não decidiu qual será o canal usado para divulgação, não, mas assim que a gente decidir, a gente comunica, se a gente decidir ainda hoje, amanhã, a gente comunica aqui mesmo, nas sessões, nas atividades da jornada, tá bom? E também pode rolar depois um comunicado ao fim do evento, é claro, né, no evento, como temos que enviar esse certificado também, envia também o link ou o canal para onde estarão sendo distribuídos. Pode ser uma opção também. Ótimo, João. É isso aí mesmo. Depois a gente pode fazer uma divulgação ampla também para todos os inscritos e para toda a comunidade da FEUF, toda a comunidade acadêmica. Então, hoje é dia 24/8, estamos aqui iniciando mais uma atividade da segunda jornada de monografias. A jornada está inserida, acho que é sempre legal lembrar, inserida no contexto da comemoração do centenário Paulo Freire. Então, Paulo Freire é uma das referências, das figuras que tem aparecido recorrentemente nas falas, inspirando também a organização do evento. Hoje é o segundo dia. Já tivemos agora uma roda de conversas que foi muito enriquecedora, emocionante, com participação de alunas, de ex-alunas e de professoras. O Edivan fez aí um trabalho de mediação muito, muito bom também. Então, a gente dá continuidade aqui agora nessa segunda parte das atividades. Então, a gente vai começar essa mostra de monografias concluídas. A primeira pessoa que vai compartilhar essa experiência com a gente é a Tainá da Silva Matias. A Tainá é formanda deste período no curso de Pedagogia da FEUF. A Tainá já me atualizou, então a Tainá colou grau hoje, então, na verdade, a Tainá é formada pelo curso de Pedagogia da FEUF. Em breve, ela disse que já vai receber a certificação da colação de grau, mas então acho legal saudá-la. Parabéns, Tainá, pela conclusão do curso. Então, Tainá é pedagoga, aqui formada na FEUF, é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Cybercultura, o GEPEC, aqui da UF, coordenado pela professora Ellen Pereira. A Tainá é estagiária da Secretaria Municipal de Educação de Saquarema, no município de Saquarema, e ela vai apresentar a monografia, o trabalho monográfico dela, intitulado Ética Hacker, Contribuições de Colaboratividade para o Campo Educacional. Só antes de passar a palavra para a Tainá, a gente combina então aqui, me parece que foi isso que foi combinado com todos que iriam apresentar, não é isso? 20 minutos. Quando estiver se aproximando, a gente avisa. Vou pedir Thaís, a Natália, para lembrarem no chat. Eu vou evitar abrir o áudio para não atrapalhar quem estiver apresentando, mas eu vou ficar no vídeo chamando a atenção só para avisar que faltam 5 minutos, tá legal? Tainá, a bola está contigo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tudo certinho? Que responsabilidade, hein, Cristiana? Você é a primeira aqui. Eu queria agradecer pelo convite. Eu coloquei aqui um cronômetro aqui para não falar demais. Eu vou apresentar a tela aqui com vocês. E aí eu pensei o seguinte, a apresentação, falar bem brevemente da minha monografia e depois dar um enfoque maior na parte do processo, tá bom? Então, ela não está muito acadêmica, assim, mas foi pensada com muito carinho. Vocês estão vendo minha tela? Vemos sim, amiga. Vemos sim, vemos sim. Qualquer coisa, se travar, tiver algum ruído, vocês podem falar, porque aí eu perco a visibilidade de vocês, mas eu tô com áudio bom aqui, tá? Bom, então, eu concluí a minha monografia no semestre passado. Foram 2 anos de elaboração, literalmente 2 anos. O título dela é Ética Hacker, Contribuições de Colaboratividade para o Campo Educacional. Esse colaboratividade, né, esse neologismo, podemos ser dito assim dessa forma, né,
com enfoque da colaboração de forma prática, por isso a atividade, né? Esse foi o objetivo desse destaque aí da atividade. A minha orientadora foi a professora Ellen Pereira Ferreira, que é da Faculdade de Educação de Niterói, e a minha parecerista foi a professora Valceia, que está aqui presente. Eu só queria falar uma coisa que eu acho que nem a professora Marta sabe. Marta não, é a professora Márcia Maria, desculpa. Eu acabei pesquisando esse tema por conta da disciplina dela de comunicação e linguagem, que foi apresentado um texto do Nelson Preto. Tudo começou ali. Só queria ressaltar isso. Bom, quando a gente pensa em hacker, né, a gente sempre pensa em algo negativo, né? Então, assim, gera uma certa estranheza. Por que uma ética hacker, né? Por que esse título? Mas quando a gente vai pesquisar o início dessa palavra, ela não está associada com criminosos digitais, igual a gente vê muito, muito comum hoje em dia. Ela está acompanhada mais por essas 3 palavras principalmente, né? O compartilhamento, a produção de conhecimento e a colaboração, que nasce com a cybercultura. O que é isso, a cybercultura? É como se fosse a nossa cultura digital, dentro do digital tecnológico. A gente conhece a nossa cultura hoje em dia como essa apropriação cultural que a gente tem. Por exemplo, as lendas fazem parte da nossa cultura, o folclore. E aí, quando a gente entra, quando é criado, né, o digital tecnológico, essa intercomunicação com os computadores, a internet, é criada também uma cultura que se chama cybercultura. E aí a ética hacker, ela nasce disso. Os hackers, inicialmente, eles têm o objetivo de não fazer com que esse meio digital tecnológico seja restrito para empresas, propriedades, pessoas específicas, mas que seja tudo compartilhado, aberto a todos, e que todas as pessoas possam ter acesso a essa produção de conhecimento, a direitos e de uma criação de algum programa, e que tudo isso possa ser aberto para que haja uma colaboração, um trabalho de crescimento, onde aí nessa parte é entendido assim, que todo mundo é importante, tem muito a acrescentar, e que não tem que ter um detentor do conhecimento. E aí, como que essa ética hacker pode ser aplicada para o campo educacional, né? Pode contribuir. Vem trazendo algumas palavras assim chaves que eu coloquei aqui para a gente, algumas assim como o ensino-aprendizagens, né? Que a gente fala muito de ensino-aprendizagem, mas nessa perspectiva teórica, a gente pensa que o ensino é mediado, né, por um professor, mas que a aprendizagem, ela acontece de forma diferenciada. Cada aluno se apropria de uma forma diferente. E aí, porque cada um tem aptidão maior para alguma coisa. Então, a apreensão é de forma diferente. Colaboratividade, à medida que a gente ensina, a gente tem uma visão não do professor como o detentor do saber, né? Mas sim como um processo que é horizontal. Por isso a horizontalização ali, que essa horizontalização leva para a colaboratividade, para um processo colaborativo e descentralizado do poder ali, que a gente está muito acostumado a ver em uma metodologia de ensino tradicional. A pesquisa, ela tem o objetivo de explicar esses conceitos, né, de como que a ética hacker ela pode contribuir para a nossa prática educacional, de forma a gente trazer a colaboratividade, uma relação mais horizontal entre aluno e professor. E aí, para fazer essa pesquisa, por que surgiu, né? A minha pesquisa o meu trabalho, né, monográfico, ele começou a ser feito bem antes da pandemia. E eu estava estagiando na Prefeitura Municipal de Niterói, com o Núcleo de Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias, e eles tinham práticas, o grupo de estágio, né, tinha práticas que fazia lembrar, que se aproximava muito do conceito de educações hacker, de forma colaborativa, de compartilhamento, onde todo mundo era importante. A gente via a integração e a interdisciplinaridade acontecendo no projeto. Eu vou falar bem superficialmente dele, mas depois eu deixei o link da monografia,
na apresentação, posso disponibilizar para vocês, que aí tem um passo a passo mais sistematizado do que eu estou falando. E aí, com a metodologia de pesquisa no e com o cotidiano, onde a gente está em contato com aquele meio que a gente está pesquisando, mas não de uma forma, assim, distante, mas a gente está inserido, a gente faz parte dele, a gente vivencia. E aí, por conta da pandemia, como a gente não poderia estar presencialmente, eu também acabei me afastando, me desligando da prefeitura de Niterói e vindo para de Saquarema. Eu tive que adaptar a minha metodologia de pesquisa para atender uma realidade e uma demanda que estava acontecendo. E aí eu usei pesquisa quantitativa e qualitativa através do formulário Google. Eu peguei o mesmo grupo que eu estava observando no estágio presencial e aí fiz uma pesquisa com os professores através do formulário. Por que qualitativa? Porque eu não só analisei os gráficos, os números que eu tive, mas também de forma numérica, mas também analisei de forma mais profunda essas informações. O formulário é muito rico, não deu para falar com dele na monografia, assim, de forma a contemplar o material, mas que está em anexo, mas foi uma forma, assim, de adaptar e até mesmo para fazer um recorte, né? E aí, o que a monografia, assim, quer trazer de mais importante, né? O que eu quero falar com a minha escrita, né? Esse processo de colaboratividade, que ele acontece quando a gente, não é simplesmente uma teoria que a gente coloca, que a gente apresenta, mas sim uma filosofia de vida, onde a gente vê a importância dos outros, e a gente entende que cada um tem o que contribuir. Aqui essa imagem, né, onde tem duas pecinhas de um quebra-cabeça, né, se encaixando, ela pode ser ampliada para todas as pessoas. Cada um de nós, né, tem coisas para falar, tem potencialidades e que contribuem para a construção de coisas melhores, de aprimoramento, de criação e invenção de novas ideias. E aí a ética hacker, ela vem mostrar isso para a gente ter esse olhar mais sensível para isso. Eu gosto muito do livro Pequeno Príncipe. E aí o que acontece? Eu sou apaixonada por esse livro. Eu nunca vi quem assim já leu ele e não tenha gostado, né? E aí eu fui pegando alguns trechos do livro e colocando como epígrafe dos meus capítulos, e até mesmo da introdução e da conclusão da minha monografia. E por que eu trouxe essa, né? Não se pode conhecer as borboletas sem suportar 2 ou 3 lagartas. Dizem que são muito bonitas, né? Que está na página 46 do livro. Porque esse processo essa filosofia de vida que a gente aprende com a educação hacker, educações, igual o principal autor, Nelson de Luca Preto, ele traz para a gente, ele não é um processo fácil, porque a gente vive numa sociedade que é constituída por uma hierarquização e um processo de meritocracia muito grande, né? A gente vive no capitalismo, e essas palavras de colaboração, produção do conhecimento, relações horizontais, elas não são comuns à nossa vivência. Então, assim, o trabalho, ele quis trazer esse meio que nadar contra a corrente, né? E essa forma de pensar a educação de forma mais humana, mais solidária, e que a gente é importante, cada um é importante, principalmente nesse momento de pandemia, né? Onde a gente ficou isolado, onde a gente viu alguns métodos antigos voltando, onde o professor, ele simplesmente, assim, passava conteúdos, né? A gente viu muito isso, algumas redes adotando alguns sistemas, onde o mais importante era a gente obter um número, né? Um número para aprovar aquele aluno. E o conceito, a filosofia da ética hacker, ela não fala sobre isso, ela fala sobre uma educação pautada no desenvolvimento integral. É claro que tem várias outras vertentes teóricas que vão falar sobre isso, mas como eu estava inserida num ambiente que estava mais voltado para o trabalho com digital tecnológico, né? Eu acabei optando por
por esses teóricos e essa vertente. Aqui eu separei algumas referências bibliográficas que embasaram a minha pesquisa, né? A Nilda Alves, a Bonilla, o Bourdieu também, a Esteban, Ferraço, o próprio o Nelson de Lucas Preto, né? Tem outros também, só que assim, só separei algumas referências aqui, que aí eu posso disponibilizar o slide, se vocês quiserem ler. Os textos são muito, assim, inspiradores. Eles tocam muito a gente, né? Porque eu acho que mais do que a gente cumprir, igual a gente estava falando na mesa anteriormente, né? Na roda de conversa, mais do que cumprir um requisito burocrático por uma conclusão de curso, todo esse estudo, ele serve para humanizar a gente, né? Tornar a gente seres humanos melhores. E são textos, esses específicos que eu coloquei, né? Os outros também, mas que tocam na nossa alma e dão aquele incentivo para a gente tanto olhar para o nosso campo de trabalho de forma diferente do que a gente às vezes vê, e dá força para a gente ter realmente, né, viver essa filosofia de vida mais humanizada, onde a gente respeite mais o outro e a gente entende que a gente possa entender que somos potências, né, e que juntos, de forma colaborativa, a gente é mais, a gente pode produzir coisas incríveis. E aí, em relação a pesquisar, né, quando a gente pensa assim, vou escrever uma monografia, geram várias dúvidas, né, e assusta um pouquinho, né, o que a gente estava falando também um pouco mais cedo na roda de conversa, né. Tem todo aquele frio na barriga, como que vai ser feito, aquela preocupação toda, né? Mas quando a gente entende, e aí eu trouxe o Ferraz para falar, né, que estão sempre em busca de nós mesmos, de nossas histórias de vida, de nossos lugares, tanto como alunos que fomos, quanto como professores que somos, a pesquisa ela se torna diferente. A gente olha para o pesquisar, para o requisito, né, burocrático da monografia, de forma assim, eu estou pesquisando, eu estou em busca de mim mesmo, eu estou em busca de encontrar quem eu sou e de responder inquietações, dúvidas, mas também de coisas que fazem sentido, que tocam o meu coração, que vão motivar ali até o brilho no olhar para o meu campo de trabalho, para a minha vida, para que eu seja um profissional melhor, né? E aí, isso tudo é um processo. Eu trouxe essa palavra assim, né, para dar de presente. A professora Margarete, na última aula, uma das últimas aulas que ela deu pra gente, né, ela falou assim, vou dar um presente para vocês, né, e eu quero e era uma palavra muito bonita até, mas enfim, e hoje eu trago essa palavra para dar de presente para as pessoas que estão passando por esse processo de fazer a monografia, né, de pensar que é um processo, não é fácil. Eu passei 2 anos, como eu falei, né, fazendo a minha monografia. Teve um ano um período que eu não tive muita comunicação com a minha orientadora, porque foi logo no comecinho, estava passando por vários problemas familiares, várias dificuldades, e acabei reprovando. Não falei por vergonha, acabei não falando o que estava acontecendo. Quando eu falei, já era tarde demais e tirei 0. Mas, enfim, dizer que, assim, a conclusão, ela... claro, a gente comemora muito, mas não vem assim fácil, né? O Cristiano iniciou falando, né, que hoje eu colei grau, assim, tudo é um processo, e não é assim. Claro que as pessoas às vezes só veem os louros do que a gente, quando a gente recebe, né? Mas foi um processo árduo. Eu entrei na psicóloga no começo da pandemia, porque meu pai tinha falecido, várias coisas tinham acontecido. Para terminar esse escrito foi muito difícil, mas, assim, é uma coisa que valeu a pena, e por isso que eu acho que eu trouxe também mais o Pequeno Príncipe para me inspirar, e é uma coisa que me motivava, o assunto de pesquisa é uma coisa que me motivava, mas o Pequeno Príncipe mais ainda. Então, eu trouxe para dialogar com essa escrita e para me impulsionar a concluir. E aí, resultado desse processo, né, eu fiquei, por conta desse evento, eu descobri que ela tá publicada. E eu queria agradecer por esse momento, faltam 3 minutos, mas deixa eu voltar aqui com vocês
só para poder ver vocês e falar umas palavras finais aqui antes do meu tempo acabar. Para quem mais direcionado, né, para quem está escrevendo a monografia. Eu não sei quantos são, né? Temos 48 aqui. Os rostinhos que eu vejo, eu acho que já todo mundo já terminou. Mas podem colocar assim período que estão, mais ou menos, só para a gente conhecer, né? Falar que assim é um processo e é muito importante essa comunicação com o professor. A Ela, infelizmente, não pôde estar aqui presente com a gente, porque ela está dando aula, mas ela estava falando assim, Tainá, fala isso, fala aquilo, ela sempre torcendo assim, e a gente acaba ganhando intimidade. Foi muito difícil, assim, porque eu não conhecia a Ellen, ela não foi minha professora, eu só descobri por conta do Vinícius Cabral, colocou lá no primeiro dia de monografia 1, né, quais eram as linhas de pesquisas e os professores. E aquele tema me interessou muito, por conta da professora Márcia Maria. Foi um texto da disciplina dela que me deu aquele gatilho para pesquisar o que é educações hacker, né? Qual é a proposta? Qual que é essa proposta? O que fala? E aí eu fui procurar a Ellen por conta do grupo de estudos que ela tinha e tudo mais, queria conhecer um pouquinho. E aí foi muito importante quando eu comecei a ter confiança nela, de realmente partilhar o que estava acontecendo e confiar mesmo, porque acaba que é um processo de você dar a mão para outra pessoa, né? De você, muitas vezes domingo, às vezes, ou de madrugada, a pessoa o orientador está se comunicando com você e você com ele, porque se passar ali, né, o insight acaba e passa, tudo acontece muito rápido, né? Então, assim, de falar que, assim, é muito importante essa comunicação para que não sejam reprovados igual eu fui. Tô brincando. Não, foi bom, porque me acordou para a realidade e também, assim, me motivou, né, a falar assim, não, tem coisas que a gente, às vezes, não vai ser bom em tudo, né, e tem coisas que a vida causa surpresas pra gente que a gente não espera, e até mesmo, assim, a integralização, eu tava até aqui perto o papelzinho, né, do fluxograma que a gente tem. Esses 4 anos e meio, eles só são um plano, né, assim, mas a realidade é de acordo com a nossa vivência, e isso não define se a gente é bom ou se a gente é ruim, né, mas que a importância do que a gente leva desse processo dessa caminhada, de quem a gente torna, né, a gente se torna nesse meio, assim. E é isso, gente, meu tempo eu acho que acabou. Muito obrigada, qualquer dúvida, só perguntar. Tainá, foi no laço, você ainda tinha alguns segundos, hein? Além de falar com muita propriedade, ter uma pesquisa com um tema interessantíssimo, ainda é pontualíssima. Parabéns pela apresentação, Tainá. Eu proponho que a gente, se todos estiverem de acordo, que a gente siga com as apresentações e, no final, a gente abre para fazer comentários, perguntas, sugestões, e vocês podem ir colocando no chat, podem usar também o recurso da mão, caso seja necessário, que a Thaísa e a Natália estão a postos aí para nos auxiliar com isso. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Edivan Miranda Santana, nosso querido Ed. Bom, ele é pedagogo formado pela FEUF também. Ele é mestrando no curso de pós-graduação em Educação da Universidade de São Paulo, membro do grupo de estudos Linguagem, Educação, Docência e Diversidade, o nosso GELED aqui da FEUF. E, por último, mas não menos importante, o Edivan é palhaço. Não à toa o título da monografia que ele vai apresentar agora, que é Do Picadeiro ao Tablado, o que tem o circo a ensinar à escola. Manda ver, Ed. Primeiramente, eu quero saudar a Tainá. Eu não sabia que você pesquisava isso, Tainá. Cara, eu me debruço sobre esse tema tem alguns anos, assim, uma pesquisa que eu toco autonomamente. Tipo, durante a pandemia, eu tenho um grupo de amigos que a gente se reunia semanalmente para estudar isso. Ética hacker e educação. Assim. A gente, cara, mano, vamos criar um projeto de pesquisa nisso, porque é isso. Eu sou um cara de muitas paixões, né?
a ética hacker é uma das muitas paixões que eu tenho. Muito obrigado, Cris, pela apresentação. Obrigado a todo mundo que está aqui. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Tem gente que eu amo pra caramba aqui. A minha professora orientadora, Andréa Serpa, que orientou o meu trabalho, a minha parecerista, Rosane Marindino, Márcia Maria Silva, que foi a catalisadora desse trabalho. Obrigado de verdade, obrigado real. E também tem uma colega minha do meu mestrado que está aqui, a Luciana, ela chegou aqui. A minha única amiga lá na USP. Bom, eu não vou falar muito sobre o meu trabalho, não, porque eu acho que quem quiser saber dele, acho que é só achar no repositório e ler ele. Eu não vou falar muito dele, não. Acho que eu vou falar sobre o processo de escrita dele. E, obviamente, eu vou acabar passando por ele. Desculpa essa quebra de expectativa, Cristiano. Bom, esse dia eu estava conversando com Márcia, na época do meu processo ali eu estava no processo de dúvida sobre... Tá falhando só para mim, gente? Não, tá falando para mim também, Márcia. Tá Não, falhando. falhou geral. Voltou? Melhorou? Não. Falhou. Tenta temporariamente tirar a sua imagem para a gente tentar recuperar seu som, quem sabe? Ai, que pena. Acho que agora. Bem? Não ouço, Edmar. Agora Agora, ouvindo. agora parece que vai. Eu acho que foi. Estão me ouvindo agora? Sim. Tá bem? Perdão, gente, aqui na favela a internet é tão ruim aqui. Bom, qualquer coisa vocês vão me falando, me interrompam, tá? Tá cortando, pá, não sei o quê, joga no chat, que aí eu paro, tá bom? Paro e regresso. Eu estava conversando com Márcia Maria, professora Márcia. Esses dias eu estava lá no processo de seleção da USP e na dúvida, acho que eu não vou passar, meu projeto muito inadequado, a entrevista foi muito pesada, foi muito densa, o pessoal, não sei, minha nota foi baixíssima. Aí eu falei, Divan, vamos falar a verdade, você sempre foi alguém muito resistente. Você cursou a graduação de maneira muito resistente. Enfim, é sobre isso, acho que é só isso. Não tem por que continuar a história, porque, enfim, todo mundo sabe que passei na USP, então esse o resultado da história foi isso. Mas com a Márcia, nesse momento, acho que ela definiu muito bem uma parada que aconteceu comigo durante toda a graduação. A minha graduação em pedagogia, ela se resume num processo de muita raiva. E eu sempre legitimei muito o meu potencial para sentir raiva. Eu sempre... Não, eu tenho o direito de sentir raiva e ponto. Antes de fazer pedagogia, eu comecei engenharia, comecei física, tive sérios problemas para conseguir concluir a graduação. E a minha professora, orientadora, em determinado momento da minha graduação, ela me convidou a ler um cara chamado Frantz Fanon, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido. E esse cara ele foi a base de toda a minha monografia. Porque esse cara falava sobre colonialidade, colonização. E Andréa Serpa me disse isso no momento em que eu pesquisava muito sobre colonização. Pesquiso isso até hoje. Então, inclusive, acho que foi uma surpresa para ela saber que, em vez... Foi uma surpresa. Alô? Estamos te ouvindo, Edvan. Estamos te ouvindo. Inclusive, acho que foi uma surpresa para ela eu falar sobre circo e não sobre colonização. Mas essa leitura ela foi primordial para a construção dessa monografia. Tem um trecho de Peles Negras, Máscaras Brancas, que está citado na tela de vocês, em que Fanon diz
ele quer ser de seu povo, e é com a raiva nos lábios e a vertigem no coração que ele se joga no grande buraco negro. Veja que a minha relação com a academia sempre foi uma relação de resistência à colonialidade, à colonização. Entrar na academia e me manter nela sempre foi... E tentar me manter nela do meu jeito sempre foi uma forma de tentar combater a colonialidade, que se expressa de várias formas, inclusive na academia. Então, nesse contexto, eu sempre me inspirei muito em Paulo Freire, quando ele fala sobre raiva, em Boaventura de Sousa Santos, quando ele diz que o colonizador tem o direito de ter raiva, em James Baldwin, quando ele diz que ser negro, ser minimamente consciente, é ter raiva o tempo todo, quando ele diz que enfim. E combater a colonialidade significa, para mim, uma questão muito existencial. E o que é que isso tem a ver com o circo? Quando se trata de pesquisa em circo no Brasil, a gente tem o circo sendo praticamente colonizado pela área da educação física. E, academicamente falando, você tem muito pouca produção acerca de arte quando você está falando de circo. O circo é sempre visto pelo prisma da educação física. Talvez isso seja uma forma da educação física reproduzir a pedagogia do oprimido, né? Para quem não sabe, a educação física brasileira, principalmente, ela é muito colonizada, seja pela medicina, pelo higienismo, seja pela militarização, pela domesticação e industrialização dos corpos, seja pela lógica de produção intelectual fundamentada em valores franceses, na educação física inglesa, na educação física sueca. Se você perguntar para qualquer referência em educação física hoje no Brasil, perguntar para ele o que é educação física brasileira, todos eles terão muita dificuldade para responder isso. Porque a educação física hoje ela é, na verdade, um grande misto de colonização. E talvez ela busque reproduzir isso também com o circo. Eu sempre tive muita raiva disso, porque, para mim, circo sempre foi a forma de me expressar, e não a forma de domesticar o meu corpo. Eu nunca fiz circo para docilizar o meu corpo, para doutriná-lo. Eu fiz circo porque eu quero expressar o que eu quero. E, a partir dessa raiva, eu tentei criar um novo processo que é... Eu não queria só ficar nela. Eu queria saber o que eu poderia fazer dessa raiva. E então eu sempre busquei, como eu sou alguém que quer ser do meu povo, ao regressar para o meu povo, ao falar com o meu povo, eu preciso pensar em algo que possa trazer esperança para eles. Se a Thaisa puder passar. O homem colonizado que escreve para o seu povo deve fazê-lo com o propósito de abrir o futuro, convidar a ação, fundar a esperança. Isso aí Frantz Fanon já fala em outro livro chamado Condenados da Terra. Como é que eu vou falar de circo para os meus, para as pessoas próximas de mim, sem obedecer isso? Essa arte que tem sido colonizada academicamente por aquilo que não é ela, que não é de dentro dela. Eu preciso fazer isso com esperança. Para trazer esperança para quem está lendo. Dizer para as pessoas, estamos passando por um processo, existe isso, mas existe formas de romper isso. A gente precisa acreditar que é possível fazer o nosso trabalho, que é possível, inclusive, estar numa academia que tenta colonizar o nosso trabalho, e que é possível não negociar necessariamente, mas é possível você coexistir e se manter vivo e poder falar de si. Então foi essa esperança que moveu a minha monografia. Eu precisava que quem lesse aquele trabalho terminasse aquele trabalho cheio de esperança no coração. Eu precisava que quem lesse aquele trabalho, seja um professor, seja um circense, seja um professor de educação física,
seja alguém fora da arte, precisava que qualquer um que lesse aquilo, precisava que eu, enquanto escrevia aquilo, sentisse esperança. Porque só a raiva não era suficiente para a mudança do quadro. Então, se eu tenho esperança que a coisa pode mudar, e aí pode passar de novo, tá? Se eu tenho esperança de que aquilo pode mudar, então eu preciso ser generoso para que aquilo mude. E aí a generosidade ela entra num duplo espectro. No primeiro espectro, sim a vida, sim o amor, sim a generosidade, novamente em pele negra, de máscaras brancas. Nesse primeiro espectro, é o espectro em que eu busco ser generoso. É eu dando um presente para aqueles que, como eu, sentem raiva também. É eu dando um presente para as pessoas. E essa generosidade, ela se expressa de uma maneira muito engraçada. Eu escrevi essa monografia em 10 dias, entreguei ela totalmente pronta para... Pronta não, diria... Com todos os capítulos finalizados para a professora. Não por causa de uma arrogância, mas porque eu tinha raiva e queria me livrar daquilo logo. Mas também porque eu tinha esperança que aquilo precisava... Eu tinha tanta esperança que aquilo precisava ser entregue logo para o mundo. E eu tinha tanta generosidade dentro de mim que eu queria entregar um presente para as pessoas. Eu não admito a entrega de um presente sem que ele seja todo embrulhado e finalizado. Eu não vou entregar um brinquedo de Kinder Ovo para você montar depois. Eu vou te dar o brinquedo pronto para que você brinque com ele. E eu acho que era esse o meu anseio. E a minha generosidade se manifesta aí. Quando eu paro a minha vida, eu literalmente parei a minha vida durante 10 dias e escrevi isso. Há quem diga que, não, porque isso é um trabalho nossa, que gênio, escreveu. Não existe isso, gente. Eu escrevi isso em 10 dias porque eu passei 7 anos na faculdade. Então, não foi um trabalho acelerado, foi um trabalho de 7 anos expresso em 50 páginas. Não foram 10 dias de trabalho. Um trabalho de uma vida dedicada ao circo. Uma vida dedicada à educação. E quando eu faço isso, eu também estou contando com a generosidade. Não para aplacar a raiva, mas para que... Porque quando eu estou esperançoso, eu também posso contar que o outro pode ser generoso também. De modo que a raiva não me segue. A raiva não pode me cegar. Então, eu conto também com a generosidade de quem vai receber aquilo, de que quem vai receber aquilo possa receber esse presente de bom grado com um coração aberto. E eu acho que a professora Andréa Serpa entendeu muito bem o recado e aceitou o presente de muito bom coração. E eu acho que isso é algo que fica tanto para os orientandos de monografia quanto para os orientadores. A generosidade é algo essencial nesse trabalho. A Andréa Serpa voltou para mim com um e-mail e disse: bom, Edivan, não há muito o que eu fazer nesse trabalho. Acho que você precisa corrigir formatação, erros de ortografia, corrigir o meu nome e o trabalho está pronto. Eu acho que essa falta, não é falta, porque houve revisão, isso é um trabalho de revisão, mas não houve uma revisão mais densa. Não é porque o trabalho, em algum momento ela usou inclusive a palavra impecável, mas não porque, mas não que eu acredito que o meu trabalho estivesse impecável, mas porque a generosidade com a qual eu entregava o trabalho estava impecável. E porque ela confiava na minha trajetória, ela me conhece. Esse trabalho foi catalisado, obviamente, né, pelo GELED, por Márcia Maria Silva. Ela tem essa tradição, ela inspira as pessoas a fazer as coisas, e depois as pessoas vão fazer as coisas com os outros e não com ela. Eu não sei por quê. Bom, é acima dela. Foi o meu caso.
E eu usei essa e Andréa Serpa usa essa generosidade com uma maestria muito grande também. E ela prova para mim que a minha teoria, não as teorias que eu tenho sobre o circo, mas que a minha teoria, a minha aposta estava correta. Eu posso sentir raiva, eu posso transformar essa raiva em esperança e consolidar essa esperança em generosidade, que ela pode sim ser retribuída. Logo em seguida, essa generosidade é coroada com o parecer da professora Rosane, que ela escreve um parecer muito emocionante. Eu acho que você não precisa ler a minha monografia, você pode parar só no parecer dela, acho que é suficiente para trazer esperança. E beleza, Cris. E eu acredito que esse processo de aceitar a generosidade do outro, de contar com a generosidade do outro, é um processo necessário para o artista circense, o artista circense de rua que eu sou. Quando eu vou para o sinal, pego meus malabares e eu estou contando com a generosidade das pessoas. Primeiro porque eu sei que meu número nem é tão bom assim. Eu não sou alguém do Cirque du Soleil. Eu conto com a generosidade. Obviamente eu treino, tenho sim meu carisma, não estou com isso menosprezando o meu trabalho. Eu tenho um trabalho bom e eu tenho certeza disso. Mas quando eu vou para o sinal, eu estou contando com a generosidade da minha plateia. Quando eu entro em cena, eu estou contando com a generosidade da minha plateia. Todo o meu trabalho é fundamentado na ideia de generosidade, de uma raiva passional, de uma esperança, de uma generosidade. E foram essas três palavras que tocaram esse processo todo. E culminaram num processo que, numa escrita muito apaixonada, e justamente por ser uma escrita, que justamente por ser uma escrita generosa, se tornou uma escrita na primeira pessoa do singular. Eu escrevi minha monografia inteira falando de eu. Eu sou Ed e eu estou escrevendo. Eu não falei nós, eu não falei... O que, obviamente, lá no final perde o sentido, porque, inclusive, eu falo isso, que lá no final eu começo a ver que a generosidade dos autores com quem eu dialogo também é muito grande, e o eu passa a ser nós. Inclusive, me arrependo de não ter posto Frantz Fanon nas referências bibliográficas, porque se você lê Pele Negra, Máscaras Brancas, se você lê Os Condenados da Terra e depois lê minha monografia, você vê o estilo de escrita sem tirar nem pôr. Isso é muito interessante. Bom, gente, eu acho que eu não tenho muito mais do que me estender. O bom, se breve, duplamente bom. Agradeço a atenção de todos e todas, agradeço a presença da professora Andréa, da professora Rosane, agradeço ao Cristiano, a Thay, agradeço a Márcia. É isso, gente. Obrigado. Ed, querido, nós que agradecemos ouvir uma explanação tão apaixonada e não por isso sem rigor, né? Acho que você pontua muito bem. Escrever em primeira pessoa não necessariamente é sinal de falta de critério epistemológico, metodológico. Então, te agradeço por ter me permitido ouvir você falar, mas eu vou deixar para comentar mais depois, porque o negócio está bom, né? Vamos passar, então, agora para Cristiana de Azevedo Pinto Alves de Figueiredo. A Cristiana foi bolsista de extensão e de iniciação à docência aqui do nosso curso de pedagogia da FEUF. Ela é pedagoga também formada aqui pela UF, recentemente. E a Cristiana vai apresentar a monografia intitulada O Papel da Pedagogia ao Olhar a Morte como Temática de Inclusão no Currículo Escolar. Cristiana, a palavra está com você. Boa noite, querida.
Boa noite a todos. Confesso que eu estou um pouco nervosa, mas depois de assistir meus colegas, eu percebo o quanto é apaixonante a gente pesquisar e compartilhar, né? E eu quero, primeiramente, dar uma boa noite a todos e agradecer a presença da minha orientadora. Ela está aqui, é a Valceia, e a minha parecerista, ela não está presente, já dei uma olhadinha, mas eu já vi vários professores aqui que passei pela graduação, André Serpa, a Rosane Marendino, e assim, fico muito feliz de poder retornar à casa dessa forma. Então, vou falar do meu trabalho, eu vou falar sobre os objetivos, né, do qual eu escolhi esse tema. Pode passar para mim, por favor, Thaís? O primeiro objetivo foi oferecer subsídios à escola ao abordar o tema da morte, né, com crianças desde a sua formação inicial. Todas as vezes que eu falo sobre o tema da minha monografia, as pessoas me olham com um ar de espanto, porque falar da morte é algo bem difícil para muitas pessoas. E talvez seja esse o maior objetivo de trazer esse tema para minha monografia. E outros objetivos, eu vou falar aqui, daqui a pouco eu vou explanar mais um pouquinho, é preparar o professor para mediar, através da literatura infantil, as emoções causadas pela separação. O terceiro objetivo é compreender o silenciamento através da história da morte na sociedade ocidental para chegar até os dias de hoje, para a gente compreender como que a gente age nesse sentido de tabu, de silenciamento. E o quarto é desenvolver uma abordagem ao enlutado, respeitando, claro, ali não saiu as fases do desenvolvimento também humano. Pode passar para mim, por favor. Eu preparei uma apresentação bem breve, porque inicialmente seria 10 minutos, mas como eu gosto um pouco de falar, eu acho que eu vou continuar nesse pensamento de 10 minutos, 15 minutos no máximo. Esses são o tema dos capítulos da minha monografia, a sociedade e a morte. Eu usei como principal teórico para falar sobre isso foi o Arrier, Philippe Arrier. A gente fala que é Ares, e tem várias formas de traduzir, né, o nome dele. Mas, primeiramente, antes até mesmo de falar desse capítulo, eu queria falar o que me motivou a falar sobre a morte. Durante toda a minha formação acadêmica, a minha vivência escolar, eu tive inúmeras perdas. E justamente na graduação eu tive muitas. A Valcea está aqui, ela pode confirmar isso. E dentro de um contexto escolar, isso é um assunto que não é falado, é um assunto silenciado, na verdade. E, perdão, em 2017, eu sou formanda agora no último período, mas em 2017 eu cursei uma aula com a professora Cecília Goulart e que tinha como amiga Inês Maria, que auxiliava. A aula é um componente curricular, né? Atividade Cultural 4, e o tema era Literatura, Cinema e Educação. Cris, o que tem a ver esse tema com o tema da sua monografia? Foi ali que surgiu esse tema para mim. Porque falar da monografia, dentro de um contexto, né, das aulas que nós vínhamos estudando, a Cecília propôs para que fosse dividido em grupos e falássemos sobre autores, poetas, que influenciaram na educação de uma forma que nos motivasse também a falar sobre ele, compartilhar. E aí nós escolhemos, eu, junto com uma colega de curso, a Bruna Oliveira, vamos falar sobre ela, porque não foi um trabalho sozinho, mas falar sobre a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles foi a que praticamente me motivou assim, a falar desse tema. E dentro da discussão do tema, nós compartilhamos, nós fizemos uma roda de conversa e ficamos muito felizes. Assim, eu fiquei muito feliz pelo resultado que deu, apesar de ter sido um resultado totalmente diferente daquilo que eu havia planejado, né, que havíamos planejado. E no compartilhar das poesias, né, e a Cecília Meirelles, a Cecília Goulart, ela compartilhou um texto, né, uma poesia, que eu até vou falar no final dessa apresentação,
sobre a Cecília, e que fez parte da sua vida acadêmica também. Ela foi patrona na sua formação inicial lá como professora. E aí surgiu o assunto da morte. Por que a morte? A Cecília Meirelles, ela passou por vários momentos na sua vida, desde a sua formação, né? Ela ainda estava sendo gerada quando perdeu o pai, perdeu a mãe com 5 anos, e o processo de toda a sua vida, ela perdeu muitas pessoas. E os poemas que a gente compartilhou dela, ou tudo que ela escreve, tem um ar de melancolia, e isso foi notado na turma. E foi nesse momento que a gente começou a falar sobre a morte, e chegamos à conclusão que o ambiente escolar, a gente tem muita dificuldade de compartilhar esse assunto. Foi um momento de choro, foi um momento de desabafo. Eu, inclusive, vou compartilhar um amigo lá de classe, o Vitor. Ele falou que apenas teve uma experiência de morte aos 16 anos. Ninguém da sua família, ninguém próximo havia morrido até os 16 anos, até que um vizinho muito querido da família faleceu. E eles ficaram assim, ele ficou sem saber, não tinha tido aquela sensação de perda de uma pessoa querida. E eu fiquei pensando, como que a escola, às vezes, tão difícil, a gente podia usar uma forma de auxiliar as pessoas que passam por esse processo. E aí eu venho trazendo no meu trabalho a pesquisa de como a sociedade vê a morte como... a sociedade vê a morte ao longo dos anos, né? Ela vem lá deixa eu pegar aqui para compartilhar com vocês. Ah, tá. Você pode passar para mim, por favor, próximo slide? Isso, é esse mesmo que eu quero falar, de Kovacs. A dor, vou ler para vocês para tentar explicar. A dor acompanha as mortes e o processo de luto faz necessário a criança também. Processa as suas perdas, chora, se desespera e depois conforma, como o adulto. Certamente não expressará sua dor se não souber o que aconteceu, uma morte. Entretanto, a criança percebe algo e percebe que algo aconteceu, pois todos estão agindo da forma diferente. E o resultado desse trabalho fala exatamente disso. A morte até chegar aos dias de hoje. Porque nós não falamos, porque esse silenciamento, porque é um tabu, porque a sociedade contemporânea não fala da morte, porque o velório. Então, eu trago uma questão teórica, bem densa e bem... assim, é grande, na verdade, para eu compartilhar aqui, mas depois eu posso disponibilizar, que faz com que a gente perceba essa dificuldade de se falar da morte. Não é falar da morte no ambiente escolar, mas no ambiente familiar. E às vezes a gente ouve muito falar da morte por uma questão religiosa, por uma questão por alguém que perdeu, mas assim, muito, muito brevemente. E dentro do ambiente escolar, principalmente na infância, primeira infância, a gente tem um hábito, eu me incluo também, de falar que alguém, quando morre, ela virou estrela. A gente usa metáforas para abordar esse tema. E eu trago como pesquisa a importância de falar mesmo, de falar que sim, a pessoa morreu, aconteceu isso, isso e isso. Não necessariamente falar o motivo da morte, mas falar que o processo da morte é natural, assim como é um ciclo vital, assim como é certo que a gente nasce, o mais certo ainda é a nossa morte. A gente percebe que esse espaço que nós vivemos é limitado, e nós sabemos muito disso nesses dias atuais. Essa monografia começou a ser escrita bem antes desse período que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de perda, e finalizou exatamente nesse período, mas a minha preocupação maior o meu desejo maior em mostrar para as pessoas, através da minha monografia, é que a gente pode, como educador, ter um olhar atento para essas questões, porque isso não nos diferencia um do outro, pelo contrário, isso até nos aproxima. Você perder alguém não significa que eu não posso me aproximar de você, eu preciso estar atento a essas nuances, esses acontecimentos. E hoje a escola, mais do que nunca, ela precisa falar disso. Dentro de toda a pesquisa que se é feita, eu trago também a abordagem sobre as fases do desenvolvimento da criança,
para poder a gente conseguir falar sobre isso dentro daquela fase, dentro daquele contexto em que ela está vivendo naquele momento. Não chegar e falar bruscamente, ou falar, como que eu posso dizer assim, de uma forma assim, também sem empatia, mas compreender a fase que a criança traz, a criança vive, para poder a gente falar sobre isso. E poucas vezes a gente pensa na morte como um elemento que faz parte da nossa vida. Eu não sei vocês aqui se vocês pensam nisso, se já pensaram nisso ou já vivenciaram isso, mas a gente tem essa dificuldade como ser humano, mas é porque vem de uma trajetória, de uma história que a gente que vai criando, faz com que o enlutado ele seja até, como pode dizer, um enlutado ele seja até, ai meu Deus, fugiu a palavra assim, mas que ele seja polido de um certo grupo para poder não falar, não expressar, porque ninguém quer sentir a dor do outro, ninguém quer falar sobre o assunto, porque a realidade é que quando eu falo da morte, se eu falar para vocês que eu perdi alguém muito importante, como a querida Tainá, que acabou compartilhando com a gente a perda do pai dela, isso também faz com que eu reflita sobre as perdas que eu tive. Então, isso também causa dor em mim. Então, e dentro disso, gente, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu preciso falar sobre uma questão. Eu perdi uma pessoa muito importante nesse período todo, professora até. Minha pesquisa seria na escola em que ela lecionava, eu não consegui por conta da pandemia, que seria a minha última pesquisa, né? E a Sabrina, uma amiga, uma irmã. E assim, eu estava num período bem difícil. No último mês da minha gestação, meu filho vai fazer 2 aninhos, tem 2 aninhos. E eu perdi a Sabrina. E foi muito complicado. Foi aqui na cidade onde eu moro, em Maricá, foi noticiado nas redes, foi falado em vários lugares sobre a morte dela, porque era uma educadora que fazia diferença naquela escola. E eu queria acompanhar esse processo de como os estudantes conseguiram, como os alunos dela conseguiram passar por isso. Fiz contato com algumas mães e assim, não tive muito retorno, porque muitas pessoas falaram assim, não gosto de falar sobre esse assunto, me causa dor. Sinto muita falta dela. E aí eu trago esses textos, essas frases, né? Na verdade, é para mostrar para vocês a importância. Falar sobre a morte de uma criança não significa entrar em altas especulações ideológicas, abstratas e metafísicas, nem em detalhes assustadores e macabros. Refemore e simplesmente colocar o assunto em pauta. Acho que é a palavra errada. Que ele esteja presente através dos textos e imagens simbolicamente na vida da criança. Que não seja mais ignorado. E isso não tem nada a ver com depressão, morbidez ou falta de esperança. Ao contrário, a morte pode ser vista, e é isso que ela é, como uma referência concreta e fundamental para a construção do significado da vida. Para que nós venhamos a significar aquilo que nós somos, nós precisamos compreender também o fim dela. E a dor, ela acompanha, como fala ali, esse processo de luto, ela acompanha. E, assim, dentro de todo o contexto que eu pude pesquisar, principalmente sobre a questão do luto infantil, o luto, né, alguns psicólogos, psiquiatras, eles falam que ele pode durar até 2 anos. E aquilo me chamou a atenção. Gente, 2 anos a pessoa pode sofrer um luto. A partir de 2 anos, ela precisa urgentemente, se ela não buscou, um auxílio de alguém para passar por esse processo. E se no ambiente escolar a gente tem um professor que perdeu o pai, perdeu um filho, ou que perdeu o esposo, ou alguém muito próximo, ou uma criança que perdeu o pai, e aí como que nós agimos? Então, assim, eu trago para essa monografia uma reflexão. Como educadores, nós precisamos estar atentos a isso. Como que a criança vai aprender os cálculos matemáticos? Como que ela vai aprender os verbos, conjugar os verbos, se ela está passando por um processo de luto intenso, que muitas vezes não é falado. É só uma atitude, fica a criança fica quieta, para um lado, para o outro. E, então, assim, é muita coisa que eu posso compartilhar com vocês nesse sentido, mas
é isso que mais me motivou, principalmente, a continuar falando. Não é fácil. Por muitas vezes eu chorei escrevendo a monografia. E muitas vezes eu eu quis desistir de escrever. A minha orientadora está aqui, ela pode muito bem falar. Você pode passar para mim, por favor? Pode passar o segundo, mais uma vez. Não, perdão, volta, na literatura. E a minha proposta final é que a escola pode usar como recurso, que já é um recurso utilizado, mas indispensável, né? A literatura. Eu trouxe apenas esses 3, né? Que é O Vazio. Gente, esse livro, quem não teve a oportunidade ainda de ler, leia. Ele não fala sobre a morte, mas ele fala sobre uma menina, né? Chamada Júlia, e que ela tem um vazio dentro dela e ela não consegue dizer o que sente. Então, ele é representado, né, pelo vazio. Então, a gente pode abordar esse tema. Também trago a menina Nina, que é do Ziraldo. É um pouco mais conhecido esse livro, mas que fala, na primeira parte do livro, fala da relação afetuosa entre a avó e a menina, e depois sobre a perda, né, da avó, a relação dela com a avó e após a perda, né? Comportamento dela, mudança de atitude, mudança de sonhos, de vontades, e é muito interessante. E O Dia em que o Passarinho Não Cantou, que é da... Peraí, só um minutinho. Que é da Mazorra, Luciana Mazorra, acho que não dá para aparecer ali, que fala da perda de um animal. Uma coisa que eu esqueci de falar, que a gente fala tô falando da morte, mas existem outras perdas também que fazem com que a gente trave ou tenha dificuldade na hora do aprendizado. E perda de objetos, perda de animais de estimação, que é uma das primeiras perdas, né, que a gente tem, talvez na nossa infância. E esse livro, O Dia que o Passarinho Não Cantou, fala sobre os reflexos, né? Traz reflexões sobre o ciclo da vida. E, como eu falei, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. É isso que a gente encontra na maioria dos livros de biologia. E só que a gente para geralmente no nascer, crescer e reproduzir. Quando fala da morte, é um capítulo ou é um espaço bem minúsculo. Então, cabe a cada um de nós, professores, principalmente, a abordar esse tema e trazer realmente essa reflexão para a sala de aula ou para o ambiente escolar, trazer recurso ou prover recursos aos professores, né? Tem pessoas que trabalham na administração, para falar sobre esse assunto. Então, eu acho que eu deixei de falar muita coisa do que eu queria falar. Essas são algumas referências. Principalmente, eu botei todas as minhas referências aqui, eu não selecionei, mas eu gostaria muito de que vocês pudessem ter a oportunidade de ler o livro A Arte de Falar da Morte com Crianças, que é da Lucélia, da Elizabeth Lucélia Paiva. Então, gente, ela é maravilhosa e ela dá várias formas da gente abordar esse tema. E, como eu falei, a minha proposta é que tenhamos essa possibilidade de discussão desse assunto, principalmente nesse tempo que está... Tá fazendo barulho? Alô? Oi? Ah, tá. Desculpa. Nesse tempo de educação, né? Nesse tempo que nós temos com as crianças, principalmente, alguns devem trabalhar com adultos, mas também passam por um processo de perda. E é isso. Agora pode passar para mim? Pode passar. Processo. Vou falar sobre o processo de escrita. Bem brevemente. O processo de escrita foi bem difícil. Eu comecei com um tema e modifiquei ao longo do curso. Porém, como eu falei, que esse assunto voltou, né? Ele chegou até mim de uma forma bem difícil, através de perdas de pessoas e através do compartilhamento lá na sala de aula, né? Da própria a professora Cecília Goulart. E quando eu convidei minha orientadora, ela não trabalhava com esse assunto, mas eu expliquei para ela e ela me aceitou de uma forma muito especial até. Eu agradeço você, Valcé, por isso, porque por vários eventos eu tentei desistir e você não me permitiu. E esse processo não é fácil.
é difícil, principalmente porque ele trouxe à memória dores minhas, coisas que eu não tinha resolvido em relação à perda de pessoas especiais na minha vida. Simplesmente o tempo passou. Deixei de pensar e aconteceu. Só que quando você vai escrevendo, você vai lembrando daquilo que aconteceu na sua trajetória, na sua vida, e o porquê te motivou. E eu me lembrei de alguns fatos na minha infância que foram cortados ou foram vetados, foram deixados de falar, e talvez na minha fase adulta, na minha vida, eu não passaria por isso de uma forma tão dolorida, tão triste, porque eu fui deixada, né, de saber, né, deixada de saber, foi perdida de saber o que estava realmente acontecendo quando perdi pessoas muito especiais e muito próximas, como tios e como primos, né? E hoje eu ainda estou num processo de escrita, confesso, eu não estou ainda, não me matriculei em outro curso, mas eu ainda tenho pensado e lido sobre o assunto. Isso tem me motivado muito a continuar a pesquisa. E porque a gente, deixa eu ver aqui se é o tempo, porque a gente sabe o quanto nesse tempo tem sido difícil. Então, assim, a minha fala para todos que estão assistindo, não sei se eu fui muito clara no que eu estava querendo mostrar para vocês, é que não desista. Teve um dia que eu tive muita dificuldade e eu falei assim, não quero mais. E aí eu chorei no telefone, falei com a minha orientadora e ela falou assim, não, o nosso encontro é tal hora. Eu preciso pelo menos falar com você e te ver. E a gente fez uma chamada de vídeo e ela falou assim, conversou, me perguntou, e daqui a pouco, quando eu vi, eu estava falando sobre a minha monografia. E isso me traz à memória a importância dessa troca. Porque eu botei essa imagem justamente disso, que a minha monografia não partiu de vários temas, né? Ela passou por mim, assim, eu tenho certeza que ela vai tocar ou vai, como eu posso dizer, ela vai atingir outras pessoas que passam pelo mesmo processo que eu passei. É uma troca. Eu não fui como o Edivan, que foi longa o processo de escrita, porque no último semestre da faculdade eu engravidei, e eu tinha deixado para o semestre, penúltimo semestre, eu tinha deixado para o semestre seguinte terminar, não consegui retornar por conta de N motivos na gestação, e aí eu resolvi voltar com meu bebê com 3 meses na faculdade, fui bem acolhida lá, mas não consegui escrever. Quando chegou no semestre passado, você falou assim, a gente precisa terminar essa monografia, vamos. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu me lembro que por muitas vezes eu botava meu filho para dormir com o celular na mão, porque a única forma que eu tinha para ler os textos acadêmicos, para ler os livros que eu tinha, para escrever. E eu fui escrevendo, quando eu vi, graças a Deus, com o auxílio também da minha orientadora, a gente foi construindo essa monografia. Então, assim, eu deixei aqui minha gratidão. Eu queria passar, pode passar para mim, por favor? Eu queria compartilhar com vocês esse poema, que a Cecília Meirelles, ela fez parte de toda a minha escrita. Todas as epígrafes da minha monografia foi sobre a Cecília Meirelles, porque realmente ela me trouxe à luz essa monografia, e eu queria compartilhar esse poema, que é uma canção também, para que vocês compreendam toda essa história, né, que eu vivi, e espero que toque vocês. Eu canto motivos, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. E eu posso acrescentar aqui esse último verso. Eu sempre pensava assim, eu escrevo, e a escrita é tudo. Tem sangue eterno, a escrita ritmada. E um dia eu sei que eu estarei mudo, mas eu tenho certeza que a minha escrita será lembrada. Então, é isso que eu quero concluir com vocês. Obrigada. Vergonha.
Luciana, você falou que estava nervosa. Muito. Nem pareceu, você apresentou muito bem. Parabéns, viu? E eu estou me utilizando da prerrogativa de estar mediando para passar à frente dos outros, para ficar comentando a fala de todo mundo e estou usando, me beneficiando mesmo. Você falou assim, estou pensando em continuar escrevendo, a estudar isso. Continua. É só isso que eu te falo. Continua, porque é um tema sensível, é um tema necessário, é um tema que talvez seja um dos que mais tocam no que há de mais, eu não gosto da palavra essencial, mas é um dos grandes problemas da humanidade em todas as culturas, a questão da morte. Todas elas enfrentam de formas diferentes, mas a questão da morte sempre está ali. E eu acho que é um tema para ser abordado na escola, sim, cara. Continua a estudar isso, porque eu acho que esse trabalho tem um potencial enorme. Obrigada. Bom, a gente terminou essa primeira parte das apresentações e dos comentários, o que em si só já foi extremamente instrutivo, foi extremamente inspirador, foi extremamente belo, muito bonito, cheio de boniteza, né, para a gente usar o termo cara ao nosso patrono. Mas eu acho que agora a gente pode, então, continuar a produção dessa boniteza por meio de como isso que vocês falaram vai ressoando em nós, né? E aí eu vou pedir uma gentileza para a Thaísa ou para a Natália, se vocês se sentirem à vontade, é claro, de retomar um pouquinho o que foi dito no chat, que eu vi que algumas coisas foram sendo colocadas, e depois quem quiser falar, quem quiser comentar, quem quiser perguntar, se inscreve, levanta a mão e a gente vai tentando organizar isso aí, tá bom? Boa noite, gente. Eu vou dar uma lida aqui um pouco nos comentários. Muitos elogios, muitos mesmo. Então, vou falar para o pessoal dar uma lida aí com mais atenção para quem apresentou, porque tem muitos comentários pessoais aqui a vocês. Lindas palavras, parabéns, maravilhoso, uau, que fala. A pesquisa do Ed também foi muito comentada aqui, da Cristiana também. Foi muito sensível, Tainá também. Quero aquela referência, Tainá, do Eu Caçador de Mim. Já dei aqui um Google, não estou falando. Só a saudade que a gente sente da filme de somos 40 aqui, já 9h30 da noite. Imagina como antes se a gente tivesse. Da Cristiana, muito peculiar o processo formativo. Tema atual para tratarmos em sala, muito interessante a discussão e muitos comentários, pessoal. Por enquanto, nenhuma pergunta, mas estamos aqui atentos, então o que vocês quiserem comentar, o chat está aberto, a fala também, pode levantar a mão, e é isso, fiquem à vontade. A Luciana. Pode falar, Luciana. Pode falar, Luciana, fica à vontade. Obrigada pela acolhida de todas e todos. Ivan, parabéns pela sua comunicação, pelo trabalho. Parabéns às pesquisadoras que também comunicaram hoje. E, Edvan, eu fiquei com uma curiosidade aqui, que é uma curiosidade fundamental, saber como o circo chegou na sua vida. Para saber, para entender um pouquinho o seu percurso, né? Este lugar em que você ocupa enquanto artista e resistente, né? As barbáries do mundo, como o circo na tua vida. Fiquei bastante curiosa e agora ainda não dá tempo de ver. Conta aí pra gente. Bom, primeiro eu preciso de dizer que escrever essa monografia foi um grande desafio, justamente
por eu estar de dentro. É muito fácil você estar falando sobre aquilo que te emociona, sobre aquilo que te afeta, sobre aquilo que é a sua vida, e você se tornar obstinado. Eu usei uma expressão chamada escapismo, que é uma modalidade circense na qual o artista ele pratica números de escapada de situações de perigo, seja ser acorrentado, depois amarrado dentro de uma sacola e lançado no mar e conseguir sair dali vivo, seja ser amarrado no caixote de vidro e depois ter esse caixote de vidro todo concretado e conseguir sair do caixote de vidro vivo. Então, para mim foi muito difícil, foi isso. Eu tive que fazer diversos escapismos para não falar apenas com a raiva, para não falar apenas para poder falar com um olhar diferente, justamente por conta dessa minha história com o circo. O circo ele entra na minha vida, eu costumo dizer que eu sou palhaço há 5 anos. E há 5 anos, quando eu comecei, eu já dizia que eu era palhaço há 5 anos, de modo que hoje eu já não tenho mais as contas de quando eu comecei. Mas eu comecei já tem um bom tempo, talvez aí uma década de 5 anos, em que eu começo a fazer circo. Eu sou técnico em eletrotécnica, eu trabalhava no estaleiro, numa indústria naval, era estudante de engenharia, e a pressão do mundo corporativo, da indústria naval, de colocar a sua vida literalmente em risco. Eu quase morri no estaleiro por 2 vezes. E isso tudo, você tendo que prestar conta de peças milionárias, assim. E por conta disso, os seus chefes querendo produção e resultado o tempo todo, me fez buscar uma forma de extravasar isso. E eu encontrei na arte esse caminho. Eu comecei a fazer palhaço de hospital durante um bom tempo, em que eu fazia visitação hospitalar. Mas nesse grupo, chegou uma hora em que a minha pesquisa começou a se aprofundar tanto, mas tanto, que só fazer palhaço de hospital já não me saciava mais. Eu precisava de fazer mais coisas. Eu precisava criar números mais rebuscados, eu precisava ir a fundo nessa arte. Então, depois disso, eu começo a sonhar com a rua, ter uma companhia de circo de rua e fazer espetáculos de rua, a pesquisar a rua. Então, nesse processo, eu vou estudando. Assim. Eu nunca estudei em nenhuma escola de circo, fiz vários cursos livres, então eu tive também que gerenciar o meu aprendizado, eu tive que descobrir o que era bom, o que eu queria aprender, o que seria bom para a minha carreira. Então, nesse processo, eu tive que viajar o país, escolhendo com quem eu ia estudar, o que eu ia estudar, escolhendo as modalidades, e escolhendo as pessoas com quem eu ia conviver. Isso foi mais importante. Circo, para mim, passou a ser uma experiência de convívio. As pessoas com quem eu convivia, conviver com pessoas de circo, porque eu nunca fui de circo. E em algum momento da minha vida eu passei a ser disso. Então eu precisei buscar esse convívio. Ou seja, durante toda a minha vida enquanto artista, a pesquisa e a busca por informação passou, ou melhor, permeou a minha carreira. Buscar informação, pesquisar, descobrir as coisas, porque não era dado, são informações difíceis de achar. Achar informação sobre circo não é fácil, gente. E eu precisei pesquisar, eu tive que investigar. Assim. Então, eu tenho uma carreira de investigação. Então, por isso, escrever uma monografia saiu, de certa forma, tão fácil, sabe? Eu consegui parar, porque eu só precisei pegar o que eu já vinha pesquisando a minha vida toda, as minhas suspeitas, e consolidar num trabalho monográfico. Não sei se eu respondi a pergunta, mas
enfim, foi isso. Eu comecei fazendo braço de hospital e logo as privações do hospital não me saciavam mais, eu tinha mais sede de cena e mais sede de espetáculo. Obrigada pela disponibilidade ao diálogo, que falar um pouquinho de como a gente chega no tempo presente, revirar uma porção de memórias que nem sempre são só agradáveis e doces, e você nos engrandece com a sua partilha do seu percurso de ser, né? Não só de pesquisador, mas de ser, de corpo inteiro. Então, muito obrigada. Rafaela, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Rafaela. Gostaria de agradecer a vocês, né, que apresentaram o trabalho hoje. Eu acho que isso é muito importante. Eu ainda estou no primeiro período, então eu acho que eu ver essas experiências são motivações, né, e acho que fala muito da história de vocês também, né, sobre tudo que vocês passaram para conseguir escrever. Então, é muito importante, né, compartilhar dessa experiência com vocês. E eu queria falar que, assim, eu estou bem impressionada com os trabalhos, né? Eu acho que são realizações e que tudo que vocês produziram, né? Tudo que vocês fizeram, de fato, causa impacto na vida de quem está lendo, né? E de quem está se inspirando em vocês. Então, eu acho que esse momento é importante para todo mundo, né? Tanto para vocês que se esforçaram para conseguir escrever, para os seus orientadores que acompanharam o esforço, né, e que viram vocês conseguirem atingir o objetivo, e para a gente que está aqui escutando vocês também como experiência. E eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber, assim, como vocês se sentiram, né, antes, durante e depois de escrever a monografia, sabe? Como que foi a transição dessas perspectivas e seus medos e seus desafios? Como que vocês passaram por esse processo? E dizer que vocês foram muito corajosos, né? Então, obrigada por compartilharem isso comigo e com todo mundo que está aqui. Bom, posso falar? Posso responder, então? Pode, fica à vontade, Cristiano. Tá. Antes foi bem tenso para mim, justamente porque eu tinha escolhido um tema e resolvi mudar esse tema. Durante foi mais difícil ainda, no sentido de, como eu falei, né, mexer com as emoções em relação ao meu tema também. Esse é um tema completamente, assim, eu nunca havia pesquisado, pensado em falar sobre ele. Mas eu acredito que, assim, foi um processo árduo, acho que da escrita, acho que, se eu não me engano, ontem foi falado muito isso, de você ficar muito tempo sentada, de você ficar muito tempo na frente da tela, escrevendo, e manda para o orientador, e às vezes você quer a resposta rápido, e às vezes ela precisa, né, volta, tem um retorno, e você fala, ai, fiz aquilo pensei em fazer aquilo, o que eu escrevi parecia que estava tão bom, e você percebe que não estava tão bom assim, depois que você vai desenvolvendo, né? E aí você vai percebendo o quanto que você cresce, ou amadurece. Eu confesso que até o dia que eu recebi o resultado da minha parecerista, eu confesso que eu estava com um peso enorme, eu sentia, toda hora eu olhava o celular para ver se entrava e-mail, eu olhava o computador, e assim, nada. E quando chegou, eu chorei. Eu desabei, confesso que eu desabei, porque eu mesma não acreditava naquilo que eu era capaz de escrever, entendeu? Eu acho que não é só porque eu não pesquisei, eu não fiz o que eu deveria ter feito, mas é porque vem de uma vivência, de uma história, de vida também, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas minhas irmãs estavam acompanhando aqui, e isso foi muito importante para mim, até porque dentro da minha família, assim, eu vou compartilhar isso,
minha avó teve 9 filhos e um só tem um nível superior. E dentro dos netos, vamos pensar assim, só tem 5 formados. E 3 ainda em experiência. E são 23 netos, vamos pensar assim, num período bem atual, assim, muitos deles nem terminaram o curso. Então, para mim, dentro da minha casa, nós somos 4, 3 são formados, 2 pedagogas e uma administradora. E a outra, se Deus quiser, vai ser a psicóloga. Então, assim, é um processo difícil, porque também traz o seu esforço, ele vem, sabe, de uma forma bem peculiar na hora da escrita também, porque você também tem que abrir mão talvez um pouco do seu contexto, ou vamos dizer, no meu caso, das suas emoções, para escrever algo que as pessoas consigam compreender. Sem afetar, sem atingir, vamos pensar, dentro da morte, né? Sem magoar as pessoas ou sem ferir a religião, ferir as bases familiares que elas possam ter. Então, assim, é um processo difícil, mas é uma troca incrível, que vale a pena ser feito. E, assim, eu confesso que antes do término da minha monografia, eu não tinha perspectiva nenhuma de continuar. E após, eu já saí modificado. Então, isso transforma, principalmente, a nós mesmos. E isso nos dá força para continuar. E eu tenho certeza que esse não vai ser meu último trabalho. Ele apenas é um degrau para muitos outros que eu já tenho pensado em escrever. Isso aí. Posso ir? Ah, não. Pode? Deixa. Pode, Tainá, pode falar. Eu me perdi no chat, foi subindo umas mensagens, eu me perdi aqui. Então, como que foi antes, durante e depois, né? Antes eu fiquei muito ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, gente. Então, assim, eu gosto de coisa assim que acabe rápido. Eu gosto de ver o resultado muito rápido. Eu tenho esse problema, eu sei que eu tenho. E uma escrita de um trabalho monográfico é um processo. E esse processo gera ansiedade para quem é ansioso, né? Para todo mundo, mas de forma particular, né? Então, antes eu fiquei muito ansiosa em relação ao tema. O que eu ia escrever, né? E aí eu tive essa luz, né? Porque já era um tema que me chamava atenção, essa questão de tecnologia digital, porque eu venho de família pobre, a gente não tinha acesso, demorou muito para ter. Eu fui ter o meu notebook, que é até esse que eu estou falando aqui, no segundo período da faculdade. No primeiro período, eu não sabia nada de regra de BNT, de nada disso, enviava trabalho no corpo do e-mail, gente. Não tem vergonha disso, não. E hoje em dia, assim, eu fui chamada para a Secretaria de Educação da minha cidade para trabalhar por conta das minhas experiências na área de tecnologia digital. Então, assim, foi um processo de superação, sim, e de busca de mim, né? De querer falar sobre mim, de entender, mas também de querer afetar o outro de forma positiva, né? Aqui, principalmente, assim, alinhavando a minha escrita com O Pequeno Príncipe, por conta de uma questão essencial, assim, que eu vejo no livro, que ele fala que a gente é cada um aqui, né? Cada pessoa na face da Terra é como se fossem mundos, com lógicas diferentes, com particularidades, com coisas positivas e negativas, e que basta a gente estar disposto a descobrir o outro, né? Para a gente ter um olhar sensível para a gente ver essas potencialidades que todo mundo tem. Então, assim, esse processo aí todo, assim, né, durante, foi um pouco, assim, de encontro de mim mesmo, de querer falar sobre uma coisa que me chama atenção. Foi um processo de ansiedade, bastante, porque eu queria que ficasse pronto, e aí eu mandava para ela, e ela me enviava de volta. Eu confesso, assim, e até queria, né, falar mesmo, eu vi que tem, igual a Rafaela, né, do primeiro período, tem outras pessoas também, eu vi aqui no comentário, falar também, assim, se dediquem nessa escrita, porque isso forma a gente. Logo quando eu estava terminando, já fazendo uns 2 anos que eu estava escrevendo, eu fui muito tentada num trabalho que eu estava, assim, não, porque a gente sabe que existe um mercado negro, onde até teses, né, dissertações são vendidas, a gente sabe disso. E aí, não, Tainá, poxa, você está 2 anos escrevendo isso, ninguém fica 2 anos, por que você não compra? Faça uma promoção por você por R$300 e você entrega essa monografia.
E assim, eu com muita resistência, não vou fazer isso, eu vou escrever, eu ralei, eu batalhei, até aqui eu vou. E a gente tem que honrar a instituição que a gente está. A gente é privilegiado por estar numa instituição federal. A professora Márcia Maria fez essa carinha assim, mas isso é verdade, isso existe. Assim, é uma coisa assim que a gente precisa falar. E a gente precisa honrar a instituição pública que forma a gente sai diferente sim. Na mensagem final da colação de grau eletrônica, né, o reitor ele fala que vocês estão prontos, né? Quando a gente conclui, ele fala isso. Vocês vão ouvir também, se Deus quiser. Pessoalmente, espero. E assim, a gente está pronto sim. Eu vejo assim coisas assim, por exemplo, a gente na faculdade, a gente tem essa visão do ensino, da pesquisa, da extensão, a extensão de colocar em prática a produção de conhecimento e disseminar para a comunidade, tanto interna quanto externa da nossa universidade. A gente é formado por uma visão, sim, que às vezes decepciona a gente em alguns pontos, mas em todo lugar a gente vai ver isso. Mas, assim, aproveitem essa oportunidade, se dediquem ao máximo, deem o melhor de vocês, porque isso faz diferença. Assim, eu vejo a minha história muito de superação, né? E esse processo aí, principalmente na escrita. A professora Valceia foi aparecerista, né? Eu tenho dificuldade de escrever, sim. Eu tenho boas ideias, para eu colocar no papel. Acho que até por conta desse processo de ansiedade, mas, assim, vale a pena quando a gente... E aí, depois, né, como que foi? Nossa, eu chorei, porque quem me conhece sabe, eu me senti assim, eu tenho 24 anos, não tenho filho, mas eu me senti assim, parindo, dando a luz mesmo, literalmente, porque foram 2 anos, assim, no final, para terminar, tentar terminar no período passado, né, que eu não queria ficar 2 anos e meio fazendo uma monografia. Nada contra quem ficou, cara. Mas, enfim, eu já estava, assim, fadigada, porque é uma relação de amor e ódio. Tudo que a gente tem muito contato, que a gente gosta muito, tem hora que a gente rejeita um pouco, por estar tanto tempo vendo aquela mesma coisa. E aí, assim, depois foi um sentimento de muita alegria, e assim, valeu a pena, não pela nota, só pela nota, né? Mas no sentido, assim, por tudo aquilo que me fez ver. Eu fiquei muito tempo lendo, a minha referência bibliográfica ela é muito extensa, e realmente eu li aquilo tudo. E livros, e fui tem o Pierre Levy, que eu não falei, mas é um autor que o pessoal fala assim, um pouco difícil e tal, mas, assim, entender aqueles conceitos e relacionar com o que eu queria, assim, de pesquisar mesmo, de entender minha realidade, dialogar com a prática, de mandar uma mensagem para quem fosse ler depois, assim, foi todo um processo. Depois foi muito bom. Assim, uma felicidade muito grande, muito grande mesmo. Claro, muita dor na coluna, porque é ficar sentado, gente. Assim, hoje em dia a gente está numa era que tudo assim, ó, é descartável, né? Descartável, instantâneo, é tudo rápido. E assim, você pegar e ficar sentado horas, o meu arquivo com os anexos tem 71 páginas. É uma coisa extensa. Entendeu? Imagina, o meu computador, ele não é aquele, não é, mas é aquele negócio travando já, assim, lento, mas, assim, é ter paciência, é respirar, é falar assim, vai valer a pena. E, assim, fazer valer a pena o nome que a gente carrega, o hashtag, né, assumir esse hashtag orgulho de ser UF, porque tem muita coisa boa, a gente produz muita coisa, e a gente produz com essa dedicação de tempo, né, se dedicando, se esforçando, e vale a pena, a gente aproveita esse processo aí. Eu sei que a nossa carga horária é integral para quem trabalha, não tem, assim, né, uns pais, assim, uma família, né, que dê todo aquele suporte, que tenha condições só de bancar a gente, né, no meu caso, foi essa parte, né, eu tinha que trabalhar e estudar. Foi puxado? Foi, graças a Deus, assim, até o 6º período, mais ou menos, eu fiquei na universidade, enquanto eu estava como estagiária na Prefeitura de Niterói, eu era bolsista também da UF. Eu entrei como bolsista e fiquei até quase final. Só saí para vir aqui para a Secretaria, para a Prefeitura de Saquarema. Então, assim, conseguir conciliar as coisas, assim, sei que quem não consegue ficar tanto tempo na UF passa por mais dificuldade, tudo mais, às vezes passa até corrido, né, por algumas disciplinas, algumas questões, assim, né, de estágio e tudo mais. Mas, assim, mesmo, não sei a realidade, né, de vocês, mas, assim, mesmo com tudo isso, com as peculiaridades de cada um, assim, se dediquem, doem tempo, tentem ler os textos, porque faz diferença, assim, a escrita da monografia acaba sendo, assim, um processo coletivo de muitas mentes,
Na minha escrita, eu lembrava da professora Andréa Serpa, de vários outros professores, e o jeito dela falar com a gente, eu não sei, quem não teve aula ainda, quando tiver vai lembrar disso. Ela fala muito da gente se permitir, e faz muito assim, um trabalho de levantar nossa autoestima, de colocar confiança na gente mesmo, porque é uma coisa que a gente às vezes vai se perdendo, até mesmo pelo tempo e tudo mais, ou então pela nossa história, por vários motivos. E eu lembro quantas vezes sentada, assim, cansada já de tudo aquilo, eu ficava lembrando da professora. Então, assim, é um trabalho coletivo, né? A nossa escrita, assim, é um resultado de toda a nossa vivência. Por isso que a gente fala nessa questão do processo, né? É um processo. E quem é ansioso, gente, se ficar muito ansioso, procura terapia, porque faz bem. A minha escrita desenrolou por causa disso. Porque é processo, e processo demora tempo, mas vale a pena. É muito bom, assim. Eu sou muito feliz, assim. E hoje, com a colação de grau, já chorei, muita coisa. Mas vale a pena, gente, é isso. Acho que eu falo alguma coisa também. Antes, durante e depois, só para não me alongar, porque a hora já se avança. Acho que uma maneira essa relação de tempo, né? No tempo circula algo muito importante. O tempo da piada, se você perde o tempo da piada, acabou o teu show. Se você perde o tempo da pegada, você cai no trapézio. Enfim, o tempo é muito importante. Antes, durante e depois. Nesse caso, eu acho que o trabalho que tem que ser feito é o de antes, durante e depois, conectar a monografia com a sua história. André Terra falou ali, né, que tem que respeitar a instituição, um povo brasileiro respeitar a si. Sabe aquela parada que respeita a minha história de onde eu vim, parceiro? Sabe? Respeita a minha história de onde eu vim. Porque quando eu tô falando da minha história, eu quero que você me respeite, tá ligado? E quando eu fiz a minha monografia, falar da minha história. Por isso escrever, no meu caso, em primeira pessoa, do singular, era tão importante. Porque era falar sobre a linguagem dentro da linguagem, né? Tipo, eu falar sobre a minha história. E quando eu terminei aquela monografia, aquilo continuou tão ligado à minha história que eu segui com o mesmo, não com o mesmo trabalho, não com o mesmo objeto de pesquisa, mas eu separei um trecho daquela monografia para tornar ele meu objeto de pesquisa no mestrado. Ou seja, aquilo continua fazendo parte da minha história. Eu acho que dificilmente eu vou escrever um outro material tão bom quanto a minha monografia. Eu acho que daqui para frente as pessoas têm que transformar a dissertação de mestrado, a tese de doutorado em livro. Eu acho que dificilmente eu vou conseguir, mesmo que vire em livro, acho que nenhum livro seria tão bom quanto a minha monografia. Se tem algo que precisa virar livro, para mim, é a minha monografia. Não porque ela é impecável, como a André Serpa falou, mas porque eu acho que ali tem uma contribuição, tanto para quem é de circo, para quem não é de circo, tem uma parada de uma esperança, sabe, assim, que é uma esperança ligada à minha vida. Assim. É sobre isso. Ali estou falando para as pessoas conhecerem uma história. Senta que eu tenho uma história para contar. E eu acho que é isso. É você conseguir conectar essa parada à sua vida, conseguir conectar isso à sua história, para a parada ser verdadeira, para a parada ser honesta, para a parada ser íntegra. A ponto de você não saber se é o autor que você está referenciando, que está escrevendo aquilo, ou se é você. Isso só, para isso acontecer, você está num nível de honestidade com o que você está fazendo tão grande, mas tão grande, que você começa a ter que tomar cuidado para não plagiar. Inclusive, eu acho, por exemplo, Paulo Freire hoje seria um cara chamado de plagiador pra caramba, né? Porque é difícil. Sabe, assim, eu acho que não é isso também. Acho que esse rigor acadêmico também precisa, sabe, porque às vezes você chegou a uma conclusão que fulano não chegou, com muito ler fulano, e isso não é necessariamente plágio, mas enfim, isso é um outro debate. Vai ter uma roda de conversa sobre isso, inclusive. Mas eu acho que essa honestidade
com a sua história, se ela te guiar antes, durante e depois, a coisa funciona. Obrigado, Ed, Cristiano, Tainá. Ótimas falas, acho que vocês responderam muito bem e cumpriram, vou repetir a mesma coisa que eu falei ontem, cumpriram muito bem, deram uma contribuição importante se a gente considera o próprio papel da jornada de monografias, que tem esse objetivo de introduzir também, não só socializar, o que é muito importante, mas permitir que os alunos que estão em períodos ainda não envolvidos com a monografia, ou que já estão cursando monografia, estão escrevendo, vocês possam também compartilhar essa experiência e, como recém-formados, ou como alunos que estão se formando, vocês têm essa potência de contribuição. Eu acho que a fala de vocês três marcou muito bem isso, né? Eu acho que eu acentuaria como um ponto alto que a gente está tendo na jornada. Eu me recordo que isso aconteceu na jornada do semestre do ano passado, e esse ano isso está muito orgânico, né? Ontem, hoje. Então, eu agradeço a vocês por ter dado essa contribuição também para os colegas, para os alunos e as alunas que estão passando pelo processo de formação. A fala de vocês, sem dúvida, vai acrescentar para isso. Olha, já são 9h56, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu gostaria de agradecer, porque o encontro foi muito importante. Eu estou iniciando a minha escrita, né, da monografia, então participar desse evento está sendo muito significativo para mim. E eu acho que a Andrea falou uma coisa, ela falou assim, acho interessantíssimo como diferentes momentos da graduação vão atravessando os sujeitos e provocando o encontro deles com o seu desejo, com suas questões, com sua palavra. Eu acho que os três apresentaram muito bem isso, e como é que é importante a gente, de fato, sentir prazer nesse momento, né? Embora a gente saiba que tem um momento da raiva, do desespero, da ansiedade, que faz parte, né, da vida de ser humano, a gente tem essas emoções, a gente sente, a gente, né, é vivo, e eu acho que é isso, acho que é aquilo que nos desperta, nos encanta e que nos motiva a continuar, como vocês falaram, tem os momentos, né, que a gente quer desistir e tal, mas sempre haverá algo, né, e a gente não pode deixar esse desejo morrer, que é uma coisa que também Paulo Freire traz, né, não deixar morrer esse desejo. E, por fim, eu gostaria de lembrar que amanhã nós temos mais, então no dia 25/8, teremos das 9 às 11 uma roda de conversa, integridade na pesquisa acadêmica e o problema do plágio e do autoplágio. E das 19 às 21 teremos uma roda de conversa, a escrita na educação linguística do pedagogo. E convido a todos vocês a participarem, que será muito legal também, muito importante. Obrigado, Thaisa. Muito bem lembrado. Obrigado também por ter divulgado a atividade de amanhã. Mais alguém gostaria de comentar algo? É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite e que nós possamos deitar, para aqueles que vão deitar agora, né? Para algumas pessoas ainda tem jornada aí pela frente, mas para quem vai deitar agora, a gente possa sonhar vidas possíveis a partir da fala da Thaisa, da Cristiane e do Ed. Valeu, gente. Um beijão, boa noite para todos e até amanhã. Tchauzinho, gente. Grande beijo. Parabéns para todos aí. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Até amanhã. Boa noite, obrigada. Até amanhã. Tchau.